Estamos completando um ano desde que tudo começou. Será que a pandemia e tudo que ela impõe, distanciamento social, solidão, doença, morte, crise econômica e desemprego, nos fez melhorar como pessoas? Quando tudo isso acabar, estaremos no mundo melhor? É sobre isso que nós vamos conversar no nosso encontro de hoje. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal, compartilhar essa mensagem e seguir as nossas redes sociais. Bom encontro! Meus amigos, o que vocês acham? Nós nos tornamos pessoas melhores durante esse último ano? Nós crescemos enquanto pessoas? E quando tudo isso passar, nós estaremos num mundo melhor? Que tal a gente parar por um instante para observar como as pessoas agem e reagem, o que elas falam, como elas falam, suas atitudes, o que elas postam e curtem nas redes sociais? Que tal observar? Você já percebeu como a arte de julgar, acusar e condenar estão cada vez mais presentes entre as pessoas? Julgamentos fora de controle. E eu não estou falando aqui do STF, da Lava Jato, de primeira ou segunda instância, mas eu estou falando de nós, de mim e de vocês. Julgamentos fora de controle. Há uma inversão dos papéis jurídicos da vida cristã. Eu explico. Esse é o quadro da Mona Lisa, pintado por Leonardo da Vinci em 1503 e que se encontra no Museu do Louvre, em Paris. Observe por alguns instantes. A maioria das pessoas que visitaram o museu contam de uma certa decepção e até frustração. Eu mesmo, quando vi o quadro, esperava um quadro maior, mais imponente, de maior impacto. Há 2 semanas, no entanto, quando eu li uma reportagem sobre a tela, eu me dei conta de que estava alimentando um sentimento equivocado em relação a esta tela, fazendo um julgamento, sem conhecer de verdade e sem observar detalhes super importantes. Por exemplo, a cadeira que aparece no quadro. Você já tinha visto? Uma das afirmações da Bíblia a respeito de Deus é que Deus é juiz. Na realidade, o único que pode ser juiz, porque ele é 100% justo, incorruptível, sem culpa, imparcial, livre de qualquer pressão. Deus é o único com autoridade para julgar, condenar ou absolver. Deus, justo juiz, único. Você conhece a maior mentira da história? É isso mesmo, a maior mentira da história. A história de Adão e Eva que nós encontramos nas primeiras páginas da Bíblia é a história representativa para toda a humanidade. A história de Adão e Eva é a nossa história, assim ela precisa ser lida. No começo, a vida era perfeita. A verdade estava presente em tudo, não havia mentira. Mas aí entra em cena uma serpente, representativa para o diabo e o mal, semeando dúvidas. E ela conta a maior mentira da história para Adão e Eva, dizendo que pessoas podem ser como Deus. Isso mesmo, pessoas podem ser como Deus, basta querer. E como a gente gosta mesmo de ser enganado, adivinha o que aconteceu? Nós acreditamos. E a história humana é a trajetória de homens e mulheres sendo enganados o tempo todo. Já se deu conta disso? E o que é pior, muitas vezes nós gostamos de ser enganados. E tudo começou quando acreditamos na maior mentira da história. E desde então, os filhos de Adão e Eva brincam de Deus. Mas ao contrário do que o diabo prometeu, eles não se tornaram iguais a Deus,
mas perderam o controle sobre si mesmos e sobre a vida. Para comprovar esta verdade, basta olhar para o que está acontecendo à nossa volta. Brincando de Deus, nós perdemos o controle sobre nós mesmos e sobre a vida. A afirmação da Bíblia é: Deus é juiz. Quando nos fazemos de Deus, nós assumimos o papel de juiz. A nós mesmos julgamos com leveza, absolvendo. Aos outros julgamos com dureza, condenando. É só pensar diferente do que a gente. Observe, por exemplo, quanta condenação e quanto julgamento nas redes sociais. Lá as pessoas costumam ter mais coragem. A filha pequena de um amigo meu teve câncer. Vocês devem ter feito alguma coisa errada, devem estar pagando algo. Foi o que eles ouviram. Julgamentos. Você percebeu que onde há julgamentos não há lugar para o amor? De repente uma pessoa tem dificuldades com seus filhos. E aí chega alguém na posição de juiz. Você não deve ter educado direito. Você percebe que onde há julgamentos, a compaixão sai pela porta dos fundos? Brincar de Deus e se fazer de juiz tem múltiplas formas. Observe o jeito como a humanidade tem lidado com a natureza. Como se fôssemos Deus, fazendo dela o que bem entendemos, sem pensar no nosso futuro e no futuro do planeta. Esperar e até exigir ética e justiça aos governantes e magistrados é nosso papel cívico e cristão. Mas e a nossa ética pessoal? E o nosso dever cívico e cristão de pagar impostos e obedecer às leis? Quando nós nos colocamos acima do bem e do mal, nós brincamos de Deus e a coerência é varrida para debaixo do tapete. Nós tentamos a Deus. Quando, por exemplo, acreditamos na mentira de que a fé nos imuniza e nos colocamos no lugar de Deus, quando achamos que não precisamos nos cuidar, quando achamos que podemos furar a fila da vacina. Eu ouvi de um posto de saúde em Santa Catarina nessa semana, do qual foram furtadas 10 doses da vacina. Parece que junto com os nossos mortos nós sepultamos a misericórdia, percebe? Sempre que nós pegamos algo que não nos pertence e que não é de nosso direito, vai faltar para alguém outro que precisa mais do que eu. Todo mundo faz? Ora, se a maioria faz o que está errado, isso não transforma o errado em certo e nem mal em bem. Alguém me questionava essa semana, e as igrejas, pastor? Eu quero ser franco. Eu considero um péssimo testemunho quando igrejas usam de pressão ou de força política para seus próprios interesses ou dos seus líderes. A essencialidade da igreja não está ligada à estrutura da sua organização ou dos seus templos, mas à diferença que ela faz na vida das pessoas e na sociedade. E isto sempre a partir do Evangelho e não da influência ou da força política. Meus amigos, no drama das Escrituras, Deus é juiz e o diabo é acusador. Quando nos colocamos no lugar de Deus, não nos transformamos em Deus. O diabo mentiu. Na tentativa de sermos iguais a Deus, o tiro sai pela culatra. Nos afastamos de Deus, da nossa essência, e somos jogados nos braços do diabo. Mentir, acusar, condenar passa a ser o padrão da nossa vida. Foi conversa bem dura, ou numa conversa bem dura, com um grupo de religiosos que estavam brincando de Deus e julgando, que Jesus disse: quem não tiver pecado, atire a primeira pedra.
E em outro momento, numa conversa com seus amigos, discípulos, Jesus ensinou: não julguem para que vocês não sejam julgados, pois o critério com que vocês julgam, sereis julgados também. Com a mesma medida que vocês medem aos outros, vocês mesmos serão medidos. Por que reparas no cisco do que está no olho do teu irmão e não olhas no teu próprio? Palavra séria essa de Jesus, você não acha? Mas a questão é, haverá uma saída para esta situação? Deus é juiz, o diabo é o acusador e Jesus é advogado. Há um advogado nomeado pelo próprio juiz. Veja que extraordinário. Há um advogado nomeado pelo próprio juiz para nos defender. Se alguém pecar, temos advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. Como eu disse, eu acho isso extraordinário. Deus que é juiz, Ele mesmo não quer que aqueles que tentaram tomar o seu lugar, o lugar de Deus, sejam condenados. Mas Ele providencia um advogado para eles, que é o próprio Filho, seu próprio Filho. E assim Deus, o Deus que é juiz, se torna Pai daqueles que estão brigando de Deus e perderam o controle da sua vida e de sua história. Detalhe, esse advogado é justo. Ele sabe que o réu é culpado e que merece ser condenado sem atenuantes. Mas como ele não quer condenar, sendo justo, o que ele faz? Ele se faz réu. Ele assume o nosso lugar. É como se ele dissesse: você merece ser condenado, mas eu não quero que você seja condenado. E como eu sou justo, só tem um jeito: eu vou me deixar condenar em teu lugar. Você conhece algum advogado assim? Foi isso que Jesus fez na cruz. Por isso ele é único, não existe outro igual a ele. Sabe como a Bíblia chama isso? Graça. E aqui nós estamos no centro da espiritualidade cristã, a graça de Deus. Deus é juiz que se transforma em Pai. O diabo é acusador que é mentiroso o tempo todo. Jesus é o advogado que se torna réu em nosso lugar. E o Espírito Santo se torna consolador. O Espírito Santo é o Consolador que, através da palavra de Deus, vai me revelando a verdade. E quando eu me rendo a essa verdade do Deus que é Pai, do Filho que se faz meu advogado, que paga minha culpa, acontece uma troca singular. Ele toma para si tudo que tem de ruim e errado dentro de mim e implanta em mim o mesmo sentimento, o mesmo modo de pensar e a mesma atitude que havia em Jesus. A partir de então, eu não preciso mais brincar de Deus, mas posso deixar Deus ser Deus em minha vida. A partir de então, eu não preciso mais viver debaixo da ditadura do eu, mas eu sou liberto para viver o nós. E aí, naturalmente, eu passo a cuidar de mim e dos outros o tempo todo, com alegria. A partir de então, eu não preciso mais viver acusando, condenando e julgando, mas posso adotar a compaixão e a misericórdia como estilo de vida, movido pelo Espírito de Deus. Deixe Deus ser Deus. Apenas reclame da situação se você realmente tem motivo. Importe-se, não julgue. Se você tem muito, pense em quem tem menos e reparta. Se você pode mais, seja generoso, ajude a quem pode menos. Se você tem saúde, ore por quem está doente. Agradeça que você está vivo num tempo em que amigos queridos e familiares estão morrendo. Antes de se queixar, pense em quem perdeu seus queridos. Ore, esvazie a si mesmo, como Jesus fez. O que eu faço com isso?
O que você acha? Nós nos tornamos pessoas melhores nesse último ano? E quando tudo isso passar, estaremos em um mundo melhor? Eu vou deixar que você mesmo responda a pergunta. A sabedoria da Bíblia mostra o caminho. Nós queremos encerrar este encontro online com uma música da banda Resgate, chamada Meu Lugar, cantada pelo Tobias, líder da nossa equipe de música. Ela é uma oração. Acompanhe, refletindo e orando. Dor constante, minha mente sem um farol. Eu só quero um lugar pra descansar. A minha bússola não tem mais pra onde apontar. E o tempo não passa. Tudo que eu tenho, uma certeza. Eu não descanso quando eu fecho os meus olhos. Um som de morte soa contra a minha paz, transbordando o cálice do meu pranto. E não há lugar aonde descansar. Tua mente tão mais alta me faz sonhar o sacrifício, o princípio e o fim. Meu coração conhece e segue a tua voz. A tua sombra, o meu descanso, a minha fonte, uma certeza. No piscar dos meus olhos, a minha paz ouvindo o som da tua voz, e a tua mão pra dissipar o meu pranto. És o meu lugar aonde descansar, o meu socorro no piscar dos meus olhos, a minha paz ouvindo o som da tua voz, e a tua mão pra dissipar o meu pranto. És o meu lugar aonde descansar. És o meu lugar aonde descansar. Pois é, estamos mesmo dentro de uma grande confusão. Mas como é bom descobrir que nem sempre foi assim e que não precisa continuar sendo assim. Onde Jesus vive, tudo muda quando você muda. Já percebeu? Pense sobre isso. Compartilhe essa mensagem e que Deus abençoe você. Até o próximo encontro.